Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar da 11ª rodada da Premier League, né? Uma rodada que muita gente tinha expectativas de mudar algo na liderança do campeonato, os três líderes com jogos difíceis, mas os três líderes passaram por cima de seus adversários. O Tottenham, com pouca bola e muita eficiência, passou por cima do Arsenal. O Arsenal é um time que mostrou-se muito limitado e afunda na tabela. O Liverpool não tomou conhecimento do Wolverhampton, 4-0, uma goleada digna do time de Jürgen Klopp, que mostra muita qualidade mesmo com os desfalques. O Chelsea vencendo o Leeds em sua principal qualidade, jogo físico. Um segundo tempo assustadoramente fantástico do Chelsea, tendo muito mais volume de jogo, muita eficiência e acabando vencendo o Leeds de virada, uma coisa que raramente acontece com os times de Bielsa, entre outras coisas que aconteceram nessa rodada. Antes de começar aqui as análises dos jogos, das estatísticas e da classificação, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda bastante aqui o canal. Vamos falar aqui primeiro do jogo que não aconteceu. Aston Villa e Newcastle não aconteceu nessa rodada. Agora Aston Villa fica com 2 jogos a menos que os líderes. Muito por causa do surto de Covid que houve no Newcastle. Olha que surto comparado aqui. Tenho bondade de falar que foi surto, porque o surto do Newcastle foram poucos jogadores. São menos de 10, assim, acho que foram 5. Enquanto aqui no Brasil o surto de Covid é 25 jogadores, os jogos ainda continuam. Os caras têm que usar jogadores de base, né? Assim, realmente assim, mostra um pouco da diferença de protocolo. E para evitar contaminações, eles fizeram o isolamento e tudo isso. Eles acharam que seria injusto com o Newcastle jogar com seus desfalques e acabaram cancelando o jogo, até por segurança dos atletas do Aston Villa, né? Porque alguns demoram para dar positivo, porque tem que esperar 5 dias até dar o exame. Então, assim, por razões de segurança, esse jogo não aconteceu. Por isso, o Aston Villa está com 2 jogos a menos na tabela. A gente teve Burnley e Everton. Parece que a magia do time de Liverpool acabou, né? Pelo menos assim, o começo de temporada parecia tão fantástico, o time produzindo muito no ataque, dando muito trabalho. Até mesmo o primeiro tropeço, que seria contra o Liverpool, não é um tropeço de verdade. O jogo foi duro, eles deram muito trabalho ao time de Jürgen Klopp. Mas o fato é que o Everton já emplacou uma sequência de derrotas, já não consegue jogar mais da mesma forma. E basicamente a eficiência do ataque meio que some. Teve uma grande atuação do Nick Pope, que salvou o Burnley. Mas o Burnley foi muito efetivo no contra-ataque. Isso é uma coisa que o Everton não pode permitir. O Everton não tem se prostado bem contra o contra-ataque. Tomou gols do United dessa forma, toma gols agora também do Burnley. A Southampton também foi muito efetiva contra o Everton. Então o Everton tem problemas a resolver. O meio-campo nessa temporada é melhor, o ataque é melhor, mas ainda assim tem seus defeitos a corrigir e parece não ser um time pronto para brigar pelo título da Premier League. Mas ainda não pode descartá-los de uma briga por uma vaga de Champions, né? Mas no momento eu não colocaria o Everton entre os 4 principais times da Inglaterra. Tivemos também Manchester City e Fulham. Eu elogio muito o trabalho do Scott Parker. Ele tentou mudar um pouquinho, explorar o contra-ataque contra o City, mas não deu muito certo. O City venceu muito bem, boa vitória, não produziu muitos gols, né? Eu acho que ainda falta o Sérgio Agüero, acho que ele tem que se recuperar mais rápido, acho que ele vai ajudar o City a recuperar a forma que tinha nos seus melhores dias da temporada passada, mas o fato é que uma vitória boa sobre 2-0, a gente sabe que o Fulham é perigoso, o Leicester mostrou isso, pode não ser um time com um grande elenco, é um elenco muito limitado, mas é um elenco que tem capitalizado muitas chances, tem sido efetivo no contra-ataque, é um elenco que gosta da bola também, é um elenco que sabe fazer quando tá com a bola no pé. Naquele jogo realmente foi difícil porque o City jogou muito bem. Isso que acontece, tem 2 times muito bem treinados, o City tem seus problemas, é claro, mas o elenco daquele, e um treinador que não é ruim, o Pep Guardiola não é ruim, é um gênio, é ofensivo, não defensivo na minha opinião, mas ele tem muita qualidade, né? Ele sabe o que fazer num jogo. Aí é difícil pro Fulham bater de frente, tem que ser um jogo muito especial e muito bem feito, e não foi o que aconteceu. Então acabou 2-0 para o Manchester City. West Ham United, o Manchester United teve um primeiro tempo horrível, foi um jogo digno de Fernando Diniz, porque o primeiro tempo foi ruim e o segundo tempo foi maravilhoso, né? Tipo assim, o São Paulo do Diniz alterna assim um tempo bom e um tempo ruim. E o fato é que o Manchester United começou muito mal, o primeiro tempo foi total do West Ham, mas o segundo tempo é aquele negócio, o talento faz a diferença e o Solskjaer fez bons ajustes, né? Eu que sou uma pessoa muito crítica do Solskjaer, ainda acho ele um treinador limitado, mas ele conseguiu fazer os ajustes necessários para o United conseguir a virada. Mas já é o segundo jogo que o United começa perdendo e começa jogando mal e não pode garantir sempre que vai conseguir a virada. Tem talento, Bruno Fernandes mudou o jogo também, o Rashford ajudou pra caraca, o Cavani jogou bem. Gente, você não pode assim, acreditar que você vai conseguir a virada. Quando você começar perdendo para um Liverpool, você talvez não consiga virar. Você perder para um Tottenham também, você talvez não consiga virar. Então, esses são os problemas que podem acontecer. Então, o Manchester United consegue uma boa vitória, mas aquele primeiro tempo é um sinal negativo em alguns sentidos, né? Porque não dá para jogar daquela maneira. O
Foi o time do David Moyes, no estilo mais Moyes possível, extremamente eficiente no contra-ataque. O United deu sorte de ter tomado um gol. Então, assim, foi um primeiro tempo que foi ruim, isso é uma coisa que tem que tomar as providências. E o United agora foca suas atividades para a Champions League, porque não tem vaga garantida, né? Dependendo do que acontecer, se perder para o Leipzig, poderá ir para a Europa League mais uma vez, o que seria um desempenho, assim, um resultado muito decepcionante. A gente também teve Chelsea Leeds United. Antes, o Leeds começou ganhando, o Mendy, que é o goleiro que estava jogando muito bem, acabou cometendo um erro ali na saída de bola e o Bamford acabou marcando o gol, né? Lei do ex, né? O Patrick Bamford foi jogador do Chelsea antes, né? É um jogador assim que... Esse não dá pra falar que o Chelsea, mais uma chance perdida do Chelsea, como gostam de lembrar do Romelu Lukaku, do Kevin De Bruyne, que já foram jogadores do Chelsea, assim como o Mohamed Salah. Porque assim, o Bamford na época do Chelsea não jogava quase nada. Mas o fato é que ele tem sido muito bem aproveitado pelo time do Bielsa e conseguiu fazer um gol com muito oportunismo que se espera de um bom atacante. Só que o Chelsea é um time que joga muito bem, né? O Chelsea consegue atacar muito bem, o Lampard é um treinador bom, consegue organizar esse ataque com muita eficiência, e o time do Chelsea nesse 4-3-3, por mais que o Havertz não tenha feito uma boa partida e tudo isso, tenha tido algumas atuações um pouco ruins do Timo Werner, que perdeu um gol sem goleiro e tudo isso, o time do Chelsea ainda tem muita qualidade e um time bem treinado e criativo consegue fazer o que fez. Conseguiu empatar com o Giroud, estava tendo muito volume de jogo no segundo tempo, aí teve a virada com o Zuma e no final um belo contra-ataque, mostrando que o Chelsea consegue jogar tanto propondo o jogo como também aprontar no contra-ataque. O Kovacic lançou aquela bola para o Werner, que vinha perdendo chances, mas criou a chance de gol para que o Pulisic, que está voltando de lesão, conseguisse marcar o seu gol. As preocupações para o Chelsea é uma possível lesão do Hakim Ziyech. O Hakim Ziyech é muito importante, é um jogador de extrema criatividade, muito importante para o esquema do Chelsea, e ele ficar lesionado atrapalha bastante os planos do Frank Lampard, né? Foi pela primeira vez que o Chelsea poderia ter escolhido o elenco ideal, né? O Giroud possivelmente não faz parte do elenco ideal, por mais que tenha marcado muitos gols até agora, mas o elenco ideal em teoria é o Werner centralizado, o Pulisic e Ziyech nas pontas. Mais uma vez, esse elenco é um pouco atrasado porque o Chelsea ainda não está totalmente saudável, todos os seus jogadores. Tivemos também West Bromwich Albion e Crystal Palace, uma surra, hein? Que surra do Crystal Palace, não é esperado, mas o Benteke voltou a marcar gols, né? 2 gols de Christian Benteke, é um bom jogador, né? O West Ham coleciona, o Crystal Palace coleciona aqueles jogadores que não deram muito certo nos maiores, né? O Benteke não deu certo no Liverpool, o Zaha não deu certo no Manchester United, o Cahill deu certo no Chelsea, foi um grande zagueiro, mas acabou indo pro Crystal Palace porque já não estava sendo utilizado pelo Maurício Sarri. Então, assim, o Chelsea deu alguns jogadores pro Crystal Palace, United, o Liverpool, são aqueles que não estavam dando certo. E nisso o Roy Hodgson soube aproveitar para fazer um time que é eficiente na maioria das vezes, né? E um 5-1 com autoridade e um time que buscou, né? Eu acho que isso foi o legal do Crystal Palace. Percebeu que o oponente com a menos estava com seus defeitos e partiu para cima para ter aquela vitória para levar a moral. 5-1 é um placar que eleva muito a moral. E esse ataque do Crystal Palace é uma grande evolução na última temporada. Na última temporada o Crystal Palace marcou apenas 30 gols em todo o campeonato. Agora já está marcando mais gols, tem sido mais efetivo, tem uma média superior a 1 gol por jogo, isso é importante. E pelo jeito promete um campeonato um pouquinho melhor, né? Por mais que ainda tropece bastante, parece ser um time mais ousado do que era na última temporada. Muitos méritos do Roy Hodgson nesse requisito. Agora, o West Bromwich Albion tomando 5-1, já começam pressões para cima do técnico, já que o West Bromwich está na zona de abaixamento e não tem muitas perspectivas positivas, né? A gente vê que o West Bromwich tem seus problemas, é um time que não tem muito talento, na minha opinião, é o elenco menos talentoso da Premier League. Eu acho que o Sheffield ainda consegue ser um elenco um pouquinho melhor, só está jogando pior. Mas eu acho que o West Bromwich está com problemas sérios em mãos. A gente também teve Sheffield United e Leicester. Leicester teimou com perigo, né? O Leicester começou abrindo o placar, mas levou um empate no gol de cabeça. No final, Jimmy Vardy salvou, mas o fato é que o Leicester correu um perigo que foi até um pouco desnecessário. Acabou que o Leicester mostra muita qualidade, apesar da derrota com o Liverpool, que mostra que o Leicester pode não ter aquele fôlego contra os times grandes, né? Eu acho que essa pode ser a grande preocupação do Leicester nessa temporada. O Leicester, assim, por mais que tenha vencido o City por 5-2, isso aí tem que ser lembrado, é claro, mas o Leicester ainda eu acho que não é um time pronto para ser campeão, mas dessa vez, quem sabe não perder o ritmo no final da temporada. Acho que dá para conseguir uma vaga de Champions. É um time muito bem treinado, o Brendan Rodgers justifica sua permanência, ele que começou a ser questionado no final da última temporada pelo final ruim que teve o Leicester United, que acabou perdendo, o Leicester City, né, que acabou perdendo a vaga na Champions para o Manchester United e para o Chelsea. Então, assim, o Leicester está mostrando até agora um grande campeonato, resta saber o quão longe ele vai. Agora, pelo lado do Sheffield, 1 ponto até agora no campeonato, 1 empate, 10 derrotas.
muito diferente do que foi a última temporada, em que o Sheffield era eficiente defensivamente e letal no contra-ataque. E hoje é um time que deixa bastante a desejar e não sabemos qual vai ser o destino do técnico, que ano passado, na última temporada encantou e nessa vem decepcionando bastante. Até porque o Sheffield perdeu alguns jogadores, acontece, né? Tottenham e Arsenal, acho que é aquele jogo que a gente tem que falar aqui. Muita gente, um cara me criticou aqui uma vez, porque eu tava achando que eu persigo o Arteta. Esse é o resultado que eu falo, que eu mantenho minhas palavras antigas, que eu não persigo o Arteta. Tem coisas erradas. O Arsenal é o time que menos produziu chances de gol nessa temporada, tem o 17º ataque da Premier League e é o time com o segundo pior taxa de número de chutes na direção do gol. Então assim, é um número assustador, ainda mais se você considerar que o elenco do time tem Pierre Aubameyang, você tem o Lacazette, o Martinelli está lesionado, mas assim, você tem o William, o Nketiah. Esses jogadores, assim, o time do Aubameyang, eles são jogadores bons. O Aubameyang é outro classe, acho que um cara assim de nível mundial, pode ser titular em qualquer time do mundo. Então assim, tendo esse ataque, você só ter marcado 10 gols em 11 jogos, é um motivo para começar a questionar o técnico. O sucesso na Europa League, num grupo fraco como o Arsenal tem, não pode servir de cortina de fumaça para o fato que o time agora é o 15º colocado na Premier League. O Arsenal não está jogando bem, não produz no ataque, defensivamente não é ruim, mas também não impressiona, e acabou levando um baile do Tottenham, que conseguiu se defender bem sem a bola, e na hora que precisou atacar foi letal. O Son conseguiu fazer o gol no contra-ataque, a jogada do contra-ataque do gol do Harry Kane foi perfeita do Tottenham, conseguiu bagunçar totalmente a defesa do Arsenal. O Arsenal foi um time que se fez uma transição do ataque para a defesa muito porca. Então assim, se o Tottenham não ficasse totalmente recuado e fosse buscar o gol algumas vezes no segundo tempo, poderia ter sido pior. Porque o Mourinho basicamente abdicou de atacar, né? E o Mourinho falou algumas coisas que servem para os românticos da posse de bola. Eu sou uma pessoa que gosta de times que querem a bola, atacam o tempo todo, mas eu elogio quem consegue fazer resultado com quem não tem ela. Eu acho que resultados e eficiências tem que contar, porque eles não vêm à toa. Quando um time está conseguindo muitos pontos, ele tem algum mérito, ele faz alguma coisa correta. Não é porque apenas o fato de ser defensivo que te torna um técnico ruim. E o Mourinho é a grande prova disso. Eu já critiquei ele aqui. Na última temporada o time do Tottenham não estava indo nada bem, mas conseguiu se recuperar para classificar a Europa League e agora consegue um início de campeonato inesperado e com uma defesa extremamente eficiente. E aqueles reforços muito bem pedidos, o Reguilhon, o Dorothy, conseguiram elevar muito essa defesa do Tottenham, que ano passado era frágil. E agora o Tottenham é líder do campeonato inglês, né? Mourinho foi até um pouco exagerado, né? Que falou lá que esse negócio de posse de bola para os poetas do futebol, eu prefiro o que a gente faz com a bola. Ele foi bem ácido do jeito dele, foi que o Tottenham não está acostumado a vitórias, mas ele tá. Isso aí não é o tipo de coisa que você fala, mas o fato é que até agora faz uma temporada muito boa com o Tottenham, o José Mourinho. Basta saber o quanto o Tottenham vai jogar na Europa League, né? Porque não faz uma grande fase de grupos lá, né? Ao contrário assim, de outros times ingleses como o Leicester e o próprio Arsenal, apesar do grupo do Arsenal ser o mais fraco. A gente tem aqui também Liverpool e Wolverhampton. Quem esperava aquele jogão, vendo o time do Nuno Espírito Santo dando pressão, acabou um pouco decepcionado. Não que o time não tenha atacado, o time do Wolverhampton tentou. Mas, meu amigo, o Liverpool é aquele time muito forte, né? A gente teve o gol do Salah, do Wijnaldum, do Matip, até acabou tendo um gol contra do Semedo. Coitado do Semedo, né? Tipo assim, foi contratado do bolso do Alphonso Davies, né? Depois daquele jogo da Champions, né? Ele não era mais Barcelona, ele virou propriedade do Davies depois daquele jogo. Mas o fato é que não está ainda se adaptando tão bem à Premier League. E o fato é que o Liverpool mostra que tem muita força, né? Não depende apenas de alguns jogadores. Não é um time que desmonta porque perdeu dois dos seus principais jogadores de defesa. Tem muita qualidade do técnico e consegue manter o nível alto, mesmo com o time não estando completo. E esse é mais um exemplo disso. E o Liverpool agora, 24 pontos. Pode não estar fazendo a Premier League que fazia na última temporada, quando estava na 25ª rodada com apenas uma derrota, um empate, tudo o resto vitória. Já tem uma derrota essa temporada, já tem seus empates, mas o Liverpool consegue fazer aí uma campanha muito positiva, está na briga pelo título, mostra muita força e o Jürgen Klopp mostra porque é um dos melhores treinadores do mundo. E a gente encerra a rodada com o jogo de hoje, Brighton e Southampton, um jogo muito divertido, como sempre, dois times que gostam de buscar muito gol. Assim, eu exalto o futebol eficiente, por isso que eu gosto muito de treinadores como Conte e tantos outros que optam às vezes por não estar com a posse de bola assim, porque são eficientes com a bola e sem. E o Southampton e Brighton são times que, com o Matt Potter de um lado, né, não, Graham Potter de um lado,
e o Hasenhüttl do outro, são times que gostam de atacar o tempo todo, né? São times que gostam de ir pra frente. Óbvio que quando enfrentam um oponente mais difícil, eles tendem a jogar um pouco mais atrás, explorar a velocidade, mas são times que estão sempre procurando gols, estão procurando resultado, e o Southampton venceu o Brighton de virada, né? Foi um jogo difícil, Brighton é um oponente perigoso, é um time que falta ainda aquele talento extra para conseguir decolar na Premier League, tem um técnico certo, acho que o Graham Potter é um grande técnico, mas consegue dar trabalho a quase todos os times da Premier League porque joga um futebol muito bem jogado. O Southampton está fazendo uma grande temporada, no início o Hasenhüttl mostra que valeu a pena ter mantido ele após aqueles resultados ruins, o 9-0 do Leicester na última temporada, o 5-2 do Tottenham nessa, então assim, ele mostra que tem capacidade de superar os momentos difíceis e de fazer o Southampton jogar bem. Mais uma vez, uma boa vitória, 2-1, o Southampton continua firme nesse campeonato, por enquanto, quinto lugar, surpreendendo muitas pessoas. E como é que fica a classificação da Premier League após a 11ª rodada? Lembrando que alguns times não têm 11 jogos. Tottenham é o primeiro, 11 jogos, 24 pontos, líder pelo saldo de gols de mais 14, Liverpool é o segundo com 24 pontos também, mas saldo de mais 9, o Chelsea é o terceiro com 22 pontos, o Leicester é o quarto com 21, ambos com 11 jogos, é claro, sempre lembrando os jogos aqui, o Southampton é o quinto com 11 jogos, 20 pontos, o Manchester United é o sexto com 10 jogos, 19 pontos, o City é o sétimo com 10 jogos, 18 pontos, o West Ham é o oitavo com 11 jogos, 17 pontos, o Everton é o nono com 11 jogos, 17 pontos, o Wolverhampton é o décimo com 11 jogos, 17 pontos, o Crystal Palace é o 11º com 11 jogos, 16 pontos, o Aston Villa é o 12º com 9 jogos e 15 pontos, o Newcastle é o 13º com 10 jogos, 14 pontos, o Leeds é o 14º com 11 jogos, 14 pontos, o Arsenal é o 15º com 11 jogos, 13 pontos, o Brighton é o 16º com 11 jogos, 10 pontos, o Fulham é o 17º com 11 jogos, 7 pontos, o Burnley é o 18º com 10 jogos, 6 pontos, o West Bromwich é o 19º com 11 jogos, 6 pontos, e o Sheffield United, último colocado, com 11 jogos e apenas 1 ponto, né? Campanha bem ruim do Sheffield United. Em gols, o artilharia do campeonato é Dominic Calvert-Lewin com 11 gols, ele está com mais gols que o Arsenal, sim. Heung-min está com 10 gols, tem o mesmo número de gols do Arsenal. E o Mohamed Salah tem 9 gols. Nas assistências, impressionante Harry Kane, o quanto ele evoluiu com o Mourinho no lado criativo. 10 assistências para Harry Kane, 6 assistências para Kevin De Bruyne e 5 para Jack Grealish. Nas melhores equipes, em ataque, o Liverpool é o melhor ataque com 26 gols, Chelsea é o segundo melhor ataque com 25, Tottenham é o terceiro melhor ataque com 23. Nas defesas, Tottenham é o melhor com 9 gols sofridos apenas, Chelsea é o segundo com 11 gols sofridos e o City, impressionantemente até agora, está entre as melhores defesas com 11 gols sofridos, né? A gente tem aqui só um dado aqui interessante que eu gosto de falar, grandes chances criadas. O Liverpool criou 35, o Tottenham mesmo finalizando um pouco tem 29 chances, grandes chances criadas, e o Chelsea tem 27. Grandes chances perdidas, Leeds United 18, Liverpool 17 e Aston Villa 16. Você vê que o Leeds acaba perdendo muitas chances durante as suas partidas, né? Esse daqui são alguns dos dados que eu queria falar depois. E assim que temos o fim da 11ª rodada. Os jogos da 12ª rodada, antes de encerrar o vídeo, são Leeds United e West Ham, o Bielsa contra o David Moyes. Vamos ver como é que esse jogo tende a ser. Não dá para subestimar o David Moyes. O Bielsa perdeu para o Crystal Palace. O Roy Hodgson treina semelhante ao David Moyes. O David Moyes é até mais defensivo que o Roy Hodgson, mas foi um 4-1 do Crystal Palace para cima do Leeds. Então assim, não dá para garantir vitória para o Leeds, né? A gente tem Wolverhampton e Aston Villa, um jogo muito interessante também. Newcastle e West Bromwich. O Newcastle tentar conseguir uns 3 pontos, visto o momento ruim do oponente. Clássico de Manchester, temos na próxima rodada Manchester United e Manchester City, teremos também Everton e Chelsea, jogaço, mas é um jogo assim que não vem favorecendo o Everton pelo menos no último jogo foi 4-0 para o Chelsea, não é um momento bom do Everton e é do Chelsea, vamos ver como é que vai ser esse jogo. Chelsea que deve poupar jogadores na Champions, deve usar um time bem reserva. Southampton e Sheffield United, deve ser um jogo interessante, né? O Sheffield tendo que buscar sua primeira vitória, Southampton é a favorita na minha opinião. Crystal Palace e Tottenham, esse jogo deve ser divertido também, não dá para subestimar o Crystal Palace, é um elenco perigoso, e o United quem diga, né, na primeira rodada. Fulham e Liverpool, coitado do Fulham, vai pegar o Liverpool logo em seguida, né? Mas também não dá para subestimar o Fulham. Arsenal e Burnley, convenhamos, Arsenal, obrigação de ganhar esse jogo, né? Tem que ganhar, aproveitar e tentar recuperar um pouco da confiança, porque o time está jogando muito mal. Na minha opinião, o Arteta também já deve estar balançando no cargo. Para encerrar a rodada, um jogo que deve ser muito divertido, Leicester e Brighton, né? Vamos lembrar que a rodada toda deve ser feita de sexta, sábado e domingo, então
uma belíssima rodada para o próximo fim de semana. Quem será que consegue essas vitórias, né? Deixa aí nos comentários quem você acha que vence nesses jogos. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.